Irmãos, abra a palavra do Senhor que está em suas mãos, no Evangelho de Lucas, capítulo 11, primeiro versículo. Senhor, ensina-nos a orar. Senhor, nos ensina-nos a orar. Lucas, capítulo 11, versículo 1. Olha o que a palavra do Senhor está falando para nós neste Evangelho, escrito por Lucas, médico, que tem uma forma de escrever bem sucinta, clara, objetiva, que nos leva a extrair dos textos grandes lições para nós. Lucas 11, 1. Está aí a Bíblia que está nas suas mãos, também está aqui agora na telinha. De uma feita, vamos lá, igreja, comigo aqui. De uma feita, estava Jesus o quê? Aonde? Em um certo lugar, ele estava ali orando. Aí ele terminou de orar. E o que aconteceu, igreja? Pediu o quê? Uma pizza? Liga aí para o 0800. Pede uma pizza para nós, Jesus. Ou multiplica ou faz das pedras um pão e distribui conosco. Foi isso que os discípulos pediram naquele momento? O que os discípulos pediram ao Senhor Jesus? Como quem? Olha só, duas grandes verdades, né? Duas grandes escolas que precisamos atentar. Eu quero inverter a ordem que o versículo nos apresenta. Primeiro, apresentar esta verdade e esse ministério de João Batista, que se traduz, a Bíblia fala muito pouco de João Batista e poucos exemplos, mas foi um homem de grande valor na história do cristianismo. Foi o homem que precedeu, né, a vinda do Senhor Jesus, somente isso. E ali os discípulos dizem assim, nos ensina a orar, como também João o quê? Ensinou aos seus discípulos. Ou seja, os discípulos de João, que também precederam os discípulos de Jesus, tinha um grande exemplo a ser seguido, o exemplo de oração de João. João fazia o seu ministério praticamente isolado, sozinho no deserto. Ele praticamente, até onde nós sabemos e conhecemos, pouco ele vinha na cidade. Seu ministério era exercido 95% no deserto. As pessoas iam até ele e lá ouviam a palavra de Deus e eram batizados. E os seus discípulos caminhavam com ele ali. Agora o Senhor Jesus, os discípulos do Senhor Jesus se apresentam a ele. Jesus está orando e eles presenciando também o exemplo de Jesus em oração. O Hélito aqui no momento da devocional falou aí, né, N momentos e o porquê das orações do Senhor Jesus. E os discípulos perceberam essa necessidade também. Ensina-nos a orar. E olha que coisa interessante. Ensina-nos a orar, como também, é uma afirmativa, ensinou João aos seus discípulos. Ou seja, queremos ser semelhantes aos discípulos de João. E queremos, Jesus, que o Senhor também aplique em nós o que João aplicava aos seus discípulos. Então, eles tinham boas notícias desse ministério. Tinham boas referências desse ministério. Não era algo pensado na história do cristianismo à toa, inventado de uma hora para outra. Não, eles tinham referência da importância do ministério de oração, que João intensamente praticava, a Bíblia não registra, mas que por este gesto aí, essa fala dos discípulos de Jesus, ensinava aos seus discípulos e seus discípulos também praticavam. Então eles tinham conhecimento desse ministério, da resposta que Deus dava a este ministério, quando era pautado pela oração. Pautado pela oração. Então, em algum momento, os discípulos, olhando o Senhor Jesus, que ele estava orando em um certo lugar, a Bíblia não fala que lugar é esse, mas nós vamos ver durante o estudo que orar é necessário, urgente, pode ser feito em todo e qualquer lugar, onde quer que estejamos. Então, Jesus estava num certo lugar orando, quando os discípulos devem ter olhado para o Senhor Jesus e falar assim, olha, nós precisamos chamar Jesus no canto e precisamos abrir o nosso coração para Ele. Se Ele não agir ao nosso favor e não nos ensinar esse ministério, não mistério, esse ministério de oração, nós vamos estar perdidos. Porque nós precisamos orar à semelhança de Jesus.
Porque nós temos antes de nós um exemplo que são os discípulos de João. Eles oravam e Deus abençoava. E nós não queremos passar na história sem que possamos experimentar o que a oração pode trazer sobre nós. Então, nós temos que chegar até ali. E neste momento, quando eles presenciam o Senhor Jesus, Jesus acabando a sua oração, momento devocional de oração, o discípulo chega até ele e pediu: Senhor, ensina-nos a orar. E vai explicar por quê, né? Como também João ensinou os seus discípulos. Então tem um peso maior esse pedido. Eles tinham uma referência, eles tinham uma base. Eles sabiam o que queriam, como queria. Não era algo que seria assim surpresa 100%, porque eles tinham conhecimento desse ministério. Não é algo que estavam inventando ali um ministério novo para eles. Mas era algo que eles desejavam, queriam, porque sabiam que era extremamente importante. Por isso, igreja do Deus vivo, se há algo que nós precisamos hoje, urgente, clamar ao Senhor, e quem sabe usar como referência a vida dos apóstolos, quem sabe usar como referência a vida de um irmão e de irmã que você conhece, que vive nesse ministério de oração, eu creio que a igreja, urgentemente, se já não está fazendo isso, precisa fazer, é clamar ao Senhor para que nos ajude, que nos favoreça, que nos ensine a oração. E quem sabe, nesse pedido, sermos audaciosos como os discípulos do Senhor Jesus, assim como o Senhor ensinou os seus discípulos no passado, assim como Paulo orava, assim como tantos outros homens, heróis da fé, que não estão nas Escrituras, mas através da história da igreja, conhecemos que orava e o Senhor ministrou poderosamente nas suas vidas. Usar como referência, base, para dizer para Deus: é até esse ponto que eu quero na minha vida, é essa experiência que eu quero na minha vida, eu não aceito nenhuma outra experiência que não seja essa, eu quero chegar neste ponto que eles chegaram, eu quero fazer o que eles fizeram em oração. Então a igreja precisa, porque vivemos e estamos vivendo e caminhando para que o caminho fique mais estreito para a jornada da igreja. É claro aos nossos olhos que numa visão mundial, o mundo está sendo preparado por Deus para a sua volta. Não estranhe essa minha fala, preparado por Deus, porque eu creio que Deus tem um controle da história, Ele dirige a história conforme a sua vontade. Eu não acredito em outro movimento que atua no mundo de forma soberana que não seja o movimento pessoal, individual, particular de Deus sobre a humanidade. E a humanidade caminha para que o Senhor Jesus se apresente novamente entre nós. Então nós precisamos urgentemente nos aproximar do Senhor e pedir a Ele, nos ensina a orar. Quem sabe pelo grande motivo, além de experimentar o que os homens de Deus experimentaram no passado, mas também nos prepararmos para a volta de Cristo, para que possamos perceber como é que está o volume do nosso azeite em nossas lâmpadas e se precisamos aí urgentemente enchê-la, para que possamos suportar as perseguições e os percalços do tempo da espera da volta de Cristo Jesus. Porque se há uma verdade, é que Ele vai voltar. Ele está aí. A qualquer momento nós vamos vê-lo. E como nos preparar para isso? A igreja não pode cochilar, a não ser se orar muito e cochilar depois de um bom tempo de oração. Há grandes discussões do tempo de oração que nós temos que ter com Deus. Eu, particularmente, uso de referência o próprio questionamento do Senhor Jesus no Monte da Transfiguração, quando Ele chama 3 discípulos para ir até um certo momento e orar com Ele. E quando Ele volta, o Senhor Jesus questiona: vocês não podem vigiar comigo sequer 1 hora? E Jesus fez isso 3 vezes. Então, no mínimo, a referência que nós temos de Cristo em relação aos seus discípulos é que eles não conseguiam vigiar em oração por 1 hora. E a grande pergunta é nós estamos conseguindo pelo menos por dia vigiar em 1 hora? E eu quero fazer esse teste com você agora. Vamos lá. Comece a orar agora.
Amém? Amém? Quanto tempo você ficou em oração? Quanto tempo, irmãos? Aproveita que é a escola dominical, vocês podem falar. Culto à noite, só depois de falar o amém do pastor, hein? 5 minutos? 2 minutos? Quem mais? Hã? Ou concorda com 5 com 2? 2? Quem conseguiu orar 2 minutos aí, levanta a mão. Quando eu falei amém, ainda estava orando. É? Quem já tinha terminado antes? Não tinha mais assunto. E agora, Jesus, o que é que eu falo? Nós ficamos 1 minuto e 30 segundos em oração. Exatamente pelo cronômetro que nós temos ali na parede. Se ele está certo, 1 minuto e 30 segundos. O que é que os irmãos acharam? Muito tempo ou pouco tempo? Aliás, essa pergunta era para ter feito antes, né? Hã? Talvez alguém pensou assim, o pastor não vai falar mais não, já passou 10 minutos, 15 minutos, vai acabar a escola dominical, vamos ficar no silêncio. Faz em casa. Quando você começar a orar, você liga o cronômetro, deixa do lado e começa a orar. Daqui a pouco você vai abrir o olho assim e vai olhar assim, só 30 segundos ainda? Ai, Senhor, tem que achar assunto. E vai começar a orar. Olha, 1 minuto ainda? Só 1 minuto? Meu Deus, como é que eu vou chegar a 1 hora de oração hoje? No mínimo 1 hora de oração por dia. Bom, esse exercício é para identificar e diagnosticar o tempo que nós temos de oração ou o que nós achamos que oramos. Mas eu quero trazer um comportamento popular, acredito que é isso, de que falamos assim, que nem uma partida de futebol, né? Eu vou usar essa referência que praticamente todo mundo sabe o que é. Quando um time está ganhando e é decisão final de campeonato, o que os torcedores acham do tempo? Seu time está ganhando e ainda não acabou o jogo. O que vocês acham do tempo? O tempo está curto, está longo, está perto? Como é que está? Está difícil demais, porque você quer que acabe logo para que você festeja. Nossa, 30 minutos de jogo ainda, falta 15 minutos para acabar. Mas para quem está perdendo? O tempo é rápido, difícil ou demorado? O que vocês acham? Rápido. Aí é rápido. Então, traga para a sua vida isso. Você está ganhando ou está perdendo? Como é que está o jogo da sua vida diante de Deus e diante das pessoas? Você vai identificar o porquê que muitas vezes nós temos esse comportamento na oração. Se estamos ganhando, achando que estamos já tranquilo, o tempo não passa. Você está em, como diz a nossa canção, né, em berço esplêndido, tranquilo. O tempo não passa. A hora não chega. Você está tranquilo, está vencendo, está indo. Mas se você se julga estar perdendo, e as coisas estão acontecendo rapidamente na sua vida, você vai ver que o tempo é muito rápido. Até quando você está num momento de extrema ansiedade, esperando uma resposta, uma decisão de Deus. Como que o tempo voa? Como que o tempo vai passando e vai chegar aquele momento, Senhor, o Senhor não responde, vou fazer aquela prova, aquele concurso, está chegando aquele momento, eu preciso da sua resposta, o Senhor não me responde, e o tempo está voando. Nós precisamos hoje condicionar isso à oração. E precisamos entender que nós precisamos ir à presença de Deus e ficar mais tempo na presença de Deus, para que possamos sentir o agir de Deus e perceber o agir de Deus em nós, quando nós aguardamos algo que desejamos. Ou seja, quanto mais temos necessidade, mais tempo temos que gastar com Deus, procurar a presença de Deus. E isso em todo momento da nossa história. Nesse momento em particular, que o Senhor Jesus está ali com os seus discípulos, eles perceberam que eles tinham uma necessidade de aprender a orar. E eu acredito que nós também precisamos caminhar assim. Por quê? Porque a oração é uma das coisas mais importantes na vida da igreja e na vida do crente. Acredite nisso, igreja. Creia nesta verdade. A oração é um instrumento perfeito de Deus para ser utilizado pelo seu povo. Porque é um dom, ou seja, um ministério que temos que exercer, que a todo e qualquer momento nós podemos praticá-lo, independente do ambiente, independente do momento, da situação pela qual estamos enfrentando. Há poucos dias fui fazer um exame e eu quis brigar com a anestesia.
Falei, eu vou fazer uma briga hoje voluntária. E me deram anestesia, eu falei assim, vou ficar com o olho aberto, orando, vou ver até quando eu aguento. Daqui a pouco comecei a ver as luzes do teto ir para a esquerda, para a direita, para a esquerda. Não me lembro se eu falei amém. Fiquei orando de olho aberto ali e a anestesia me venceu. Tá bom, Mário? Bom, Magali, você conhece isso, né? Na hora lá você lembra. Fica orando e tenta brigar. Não, quero ficar mais perto de Deus. Você não vai aguentar que a anestesia vai. Mas o interessante é que você ali se colocou à disposição de uma batalha, e aquela batalha que você estaria para enfrentar, você enfrentou em oração. É uma coisa que você tem possibilidade de fazer, porque você sabe o que vai enfrentar daqui a pouquinho. Você está diante de um procedimento e você se preparou para isso. Eu vou orar e vou lutar. Vou querer ficar o mais tempo possível acordado. Não conseguiu, mas oramos. Mas o contrário também precisa estarmos atentos para isso. Porque não é só na mesa de um procedimento médico que nós sabemos que algo vai acontecer conosco e precisamos de Deus. Por exemplo, quando você está atrás de um volante de um carro, você precisa estar pensando em Deus. E se você estiver andando na calçada, também não precisa estar envolvido com Deus, lutando com algumas coisas externas para permanecer ali em comunhão com Deus, levando os seus pensamentos a Deus? E quando você está no seu emprego, no lugar onde você ganha o pão de cada dia, que o Senhor abriu para você, também ali não é um lugar de você ficar envolvido com Deus em oração, brigando com alguma coisa externa para não esquecer de Deus. E não esquecendo de Deus, você vai à presença do Senhor e ali você está se preparando para qualquer situação que a posteriori, de imediato, de surpresa, venha acontecer conosco. O grande problema, meus irmãos, é que muitas vezes vivemos e caminhamos como se nós não vamos sofrer nenhum dano, a não ser quando marcamos um procedimento médico. Esse está certo, tal hora, tal dia, se Deus quiser, eu vou estar ali para fazer. Mas e as outras coisas? E as outras situações que envolvem a nossa existência? Aí eu quero ir um pouquinho mais adiante. Por que a igreja precisa orar? A igreja precisa orar, o crente precisa orar. Temos situações espirituais em nossa volta que também precisa ser contemplada por uma ação poderosa de Deus, pelo teu Espírito Santo. Nós vivemos numa batalha espiritual sem precedente nos dias de hoje. Em todo tempo, em todo momento. E a todo momento nós estamos diante de alguém que precisa ouvir a voz de Deus, que precisa sentir a luz do mundo, sentir o sabor do sal da terra, que somos nós. Então também quando andamos e aonde estamos, que o Senhor nos permite respirar e vencer, nós precisamos tender assim a olhar para as pessoas que estão à nossa volta e falar, Senhor, atinge alguém aqui com a tua graça e muda a história, salva alguém. Porque se nós esquecermos de interceder por alguém, é como se o nosso ministério fosse um ministério vazio. Porque o objetivo que Deus, o objetivo pelo qual Deus nos chamou, nos capacitou, é para pregar, para evangelizar, ou sermos nós instrumento de Deus para a salvação daqueles que carecem. Aonde você está, a luz precisa estar acesa, percebida que você é alguém de Deus, e isso é possível pela oração. Você não vai ter um sermão, talvez muitas vezes você não vai lembrar de um texto bíblico, mas a sua comunhão com Deus faz com que a pessoa seja atraída a você, porque algo maior e melhor do que nós está em nós, que é o próprio Espírito Santo de Deus. E no momento da sua ação, diz a palavra, o texto santo, Ele irá se pronunciar através de nós. Mas para isso, eu preciso ter comunhão plena com Deus. Vamos falar o que nunca imaginaríamos falar, mas vamos falar porque Deus vai agir através de nós. Vamos agir de tal forma que nunca pensamos em agir, mas vamos agir porque Deus está em nós, nos impulsionando. Então não há nada que nos impede, que nos limite a uma ação com o próximo, porque o principal, a essência disso, se faz presente em nós, que é o Espírito Santo de Deus, e Ele age conforme a nossa intimidade, a nossa comunhão com o Pai. Isso é possível com oração. Se vivemos em comunhão com Deus, nós somos resposta de Deus para aqueles que precisam todos os dias que estão à nossa volta. Então a igreja precisa orar, porque os trabalhadores são poucos, a colheita é imensa, o campo é imenso, e se Deus não usar de misericórdia para conosco, nós não vamos realizar
o ministério que Deus tem urgência de ver em nós sendo realizado. Então, a oração é esse mecanismo que nos leva. E por que a igreja precisa orar cada vez mais? Por quê? O mundo, Satanás, quer ver a igreja encolhida, quer ver o crente longe da comunhão com Deus. Então, a igreja precisa estar atenta primeiro. O que você tem conduzido para a sua agenda de vida que tem te levado à presença de Deus? Entenderam isso? O que você tem marcado para a semana como compromisso que tem te levado à presença de Deus? Agora inverta a minha pergunta, o meu questionamento. O que você tem agendado na sua vida que tem te afastado de Deus durante a semana? O que é maior, o que é menor? Quantos compromissos nós temos assumido no meio da semana que muitas vezes nos impede de ter uma comunhão com Deus, uma intimidade com Deus? E quantos compromissos nós temos agendado que nos leva a estar na presença de Deus em todos os tempos? Quando os discípulos chegaram a esse ponto e olharam vendo Jesus, nos parece que muitas vezes eles viam o Senhor Jesus orar e não oravam. Talvez por vários motivos. E um deles, talvez, por esse sentimento de não saber orar, que Jesus vai ensinar depois, vai ministrar. E talvez seja o nosso problema hoje. Que muitas vezes somos tímidos na nossa oração, ou achamos que não sabemos orar, ou não temos tempo para orar. Aquele tempo que era de oração, eu coloquei um outro compromisso no meio, e eu não consegui mais orar, ou viver, ou ter uma vida de oração. Será que Jesus te convidou para orar essa semana? E quando voltou e olhou para você, para mim, para nós, e falou assim, você não pode vigiar nem 1 hora por semana? Aí eu já amplio, né, o tempo, ao invés de ser 1 hora por dia. Será que 1 hora nessa semana você vigiou, você orou? Porque eu sei que Jesus te convidou para orar. E talvez naquele momento que era para você estar em oração, você estava dormindo, como os discípulos fizeram. E haja visto, eu abro aqui um parênteses para defender os discípulos e talvez defender você. Só não sei se Jesus vai aceitar essa defesa. Naquele dia, eles estavam extremamente cansados, exaustos. O dia foi longo demais. E eles dormiram, literalmente. Mas Jesus chega para eles e fala assim, vocês não podem vigiar nem 1 hora para mim? Não quis ouvir desculpa. Não quis ouvir justificativa. Jesus traz um questionamento, não podes vigiar nem 1 hora. E eles ficaram tão constrangidos que também não levantaram a sua voz para justificar o porquê que estavam dormindo. Porque perceberam que por mais que ele falasse, não justificaria. Porque Cristo separou aqueles 3 em especial para orar com ele para um momento muito oportuno e importante que Jesus estaria enfrentando. E naquele momento eles negaram essa oração. E quem sabe Deus te chamou para orar essa semana por alguém, ou talvez por você mesmo, pela sua casa, pela sua família. E quando Jesus voltou e viu você dormindo, ou quem sabe fazendo outra coisa em sua agenda, na hora de uma agenda de oração, que o Senhor Jesus te convidou para que nós pudéssemos estar ali em oração para um objetivo. Ou será que nós não temos objetivo para orar? Ou será que o objetivo não é minha necessidade? Mas naquele momento dos discípulos, a necessidade não era dos discípulos, o problema não era dos discípulos, era de Jesus. Mas Jesus falou assim, venha orar comigo. E talvez a semana você não tenha nenhuma dificuldade em particular, pessoal sua, mas quem sabe o seu irmão ou a sua irmã tem. Quem sabe uma família que você conhece? Tem. Quem sabe o nosso país? Tem. Quem sabe que o mundo tem algo que precisa que a igreja se prepare em oração e que o diabo, o mundo, tem uma agenda tremenda contra a sua igreja, contra o crente, contra o servo do Senhor Jesus, para que esta oração não aconteça, porque o inferno sabe que esta oração pode abrir e destrancar o inferno e ali Deus agir, libertando vidas, curando vidas, salvando vidas. Então nós precisamos urgente atentar para este ministério. E trazer de volta à nossa memória, ao nosso coração, que não adianta fazermos nada se não tivermos, em primeiro lugar, uma base sólida, já construída, de uma prática, de uma vida de oração. É assim que funciona. Não tem outro caminho para a igreja. Então, primeiro, há 2 grandes verdades que eu quero considerar. Primeiro, precisamos aprender a orar, né?
Então, oração com palavras, alguém já dizia, não é minha essa frase? A oração com palavras, mas sem coração, não tem valor aos olhos do Senhor que sonda o nosso coração. Ou seja, eu oro, mas não coloco o coração na oração. Deus está ouvindo, mas quando Ele sonda o nosso coração, vê um coração vazio. Um coração sem compaixão, sem amor. Um coração que não leva os seus olhos à lágrima. Quando você percebe a dor de alguém, o sofrimento de alguém, a necessidade de alguém, quem sabe a sua própria necessidade. Talvez não atentamos que nós precisamos chorar primeiro pela nossa realidade, pela minha realidade diante de Deus. Quem sabe reconhecendo a minha realidade diante de Deus, e essa realidade nos leva às lágrimas, aí podemos enxergar o próximo e ver que ele também é tão carente de Deus como eu sou. E quem sabe também chorarmos por aqueles que não têm ainda o privilégio de orar diante de um Deus vivo, de colocar a sua vida diante do Deus vivo. Então, a oração, ela precisa também alcançar o nosso coração. As palavras da nossa boca têm que estar recheada, temperada, com o sentimento verdadeiro que está no interior do nosso coração, que Deus conhece. E Deus vai falar assim, o que você fala é uma verdade, porque eu conheço o seu coração. Não é uma hipocrisia, não é um jogo de palavras, não é uma oração a estilo sepulcro caiado, bonito por fora, mas com o coração podre. Não é uma oração onde a minha vida é uma armadilha para as pessoas que estão ouvindo a minha oração, mas que a minha vida, ela é de fato um exemplo de verdade, de algo que alimenta as pessoas, e Deus atua poderosamente. Segundo, se precisamos orar, porque nós temos dificuldade para orar. Então, muitas vezes, nós temos preferência, primeiro, dentro de uma realidade da igreja, cantar. Como todos nós gostamos de cantar. E se nós abrirmos um louvorzão aqui, com toda uma estrutura, isso já é provado aqui em tantos outros lugares, você pode cantar até 2 horas, até 3 horas na igreja. Que a turma fica, e fica mesmo. E a coisa é boa. O testemunho lá fora, foi bênção, foi bênção. Nós temos uma preferência para o cantar, mas muitas vezes não temos a mesma intensidade para orar. Mas o cantar é bom. Também, muitas vezes, temos preferência para debater um ponto doutrinário. Né? Muitas vezes temos um fervor de defender a nossa doutrina. Achar pontos calvinistas que justifique o meu pensamento, a minha razão, a minha verdade. E fazer isso com entusiasmo sem precedente, como se nós tivéssemos e temos a verdade única e absoluta. Que fervor para defender um ponto doutrinário. E muitas vezes defendemos isso diante de toda e qualquer pessoa, sem nenhum constrangimento, sem nenhuma vergonha, sem nenhuma limitação. Mas defendemos. Mas quando falamos em orar, não temos tanto fervor assim quanto temos para defender uma doutrina, um posicionamento. Ler. Como nós temos, e muitos devoram livros, gostam de ler, têm uma cultura, um conhecimento amplo, mas diante de tantos compromissos com a leitura, esqueceram só de um detalhe, de se ajoelhar pelo menos 10% daquilo que gasta na leitura. Então nós temos preferência. Então nós levamos a crer que esse ministério de oração precisa ser urgentemente buscado. A igreja precisa urgentemente ter aquele sentimento literal e verdadeiro do que é perseverar na oração, porque nos parece que para cantar, para ler, para debater, não se exige tanto um preparo espiritual como um preparo a oração. Porque se a oração eu chego em 1 minuto e 30 e já esgotou o meu tempo e já posso voltar a orar só amanhã de novo, e muitas vezes uma leitura, nós temos aí 30, 40 minutos, 1 hora de leitura e debates, muitos outros tempos, e gastamos muito tempo com isso, nós temos que rever o que nós temos, como temos investido de forma espiritual,
para entender o que é mais importante para nós. Os discípulos olharam e falaram assim: Jesus, você prega muito bem, o Senhor fala muito bem, o Senhor cura então, que excelência de cura, que quando o Senhor cura, a pessoa é curada mesmo, vai morrer de outro jeito. Como que o Senhor liberta, como os demônios, o Senhor chega lá, pode ser uma legião, o Senhor chega lá e pronto. E nesse capítulo, se você continuar lendo, vão achar até que Jesus é de Beelzebul lá, né? O Senhor opera tantos sinais, e nós vamos ver que na caminhada dos discípulos com Jesus, ele falou assim: olha, camarada, um olhou para o outro e falou assim: olha, está tudo bom, está tudo muito legal, o sermão é jóia, a palavra é maravilhosa, as parábolas então, nossa, que metodologia, é fantástico. Ó, quando ele cura, que perfeição, quando ele realiza o milagre, que coisa tremenda. Mas ó, vamos deixar isso aí de fora. Mas eu estou vendo que ele está de joelho, eu estou vendo que ele jejua, eu estou vendo que constantemente ele se afasta de nós para orar, para falar com o Pai, sendo ele filho de Deus. Então veja bem, o que nós vamos pedir a Jesus? Já sei, nós precisamos aprender a orar, então nos ensina. Eles perceberam que esse ministério é único, eles entenderam que isso precisa ser uma verdade em nossas vidas, em primeiro lugar, para que tudo aquilo que o Senhor nos dê a desenvolver como dons e talentos, quer seja na música, quer seja na pregação, quer seja na questão de ser mestre, doutor em algum tema, em alguma doutrina, em alguma outra realidade, ou quem sabe um dom específico de cura e tantos outros que tem por aí, mas que isso seja de fato algo que venha do Espírito Santo de Deus, para que não venhamos chegar algum dia na presença de Deus e falarmos com Ele um questionamento, uma justificativa, e recebermos uma negativa de Deus, quando a própria palavra registra que muitos chegarão diante do Senhor Jesus e dirão: no teu nome eu expulsei demônio, no teu nome eu curei, no teu nome pessoas te seguiram, se converteram, e agora? Jesus fala: eu não te conheço. Eu não te conheço. E por que não conhece? Porque não tinha intimidade com Deus. Não tinha um tempo com Deus. Deus fala assim. A Bíblia tem hora que é dura para nós. É por isso que nós não podemos esquecer o primeiro degrau dessa caminhada cristã. E o primeiro degrau não é aquele que está lá em cima para baixo, é o que está de baixo para cima, dentro de uma lógica. O primeiro degrau é a oração, é chegar diante de Deus, é estar com Deus, é buscar a sua face. Eu quero recomendar para esta igreja, salvo engano, se é a segunda ou primeira, vai lá em 1 Reis, ou 2 Reis, capítulo 16 e 17, quando Salomão vai inaugurar, creio que é a 2 Reis, vai inaugurar o templo. Gente, medite ali, pega essa semana, só leia esses 3 textos, capítulo 16, 17, 18. Como que se fecha da parte de Deus uma aliança com o seu povo, mas uma aliança que é pautada em uma segurança espiritual, que Deus, com todas as letras, diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, se prostrar e orar, se arrepender dos seus maus caminhos, buscar a minha face, então eu ouvirei do céu e sararei a sua terra. O versículo seguinte diz assim: e toda oração feita neste lugar, é a aliança de Deus com a sua casa, com o seu templo, que este lugar, mediante a oração em primeiro lugar, a primeira aliança com Deus, com o seu povo, foi estar na sua casa, e a oração feita neste lugar, nada mais do que isso. O que vem depois da oração na casa do Senhor são acessórios necessários, importantes ao culto, à adoração, mas o que Deus assume em aliança perfeita e eterna com a sua casa e com o seu povo está nesse primeiro degrau de oração feita neste santo lugar. Aí vem Jesus
Primeiro, olha para o templo e vê que a sua função foi deturpada e simplesmente tira o chicote e chicoteia todo mundo. Só isso. E ele diz, a minha casa será? A minha casa será? Casa de oração. E nós temos lembrado disso? Temos lembrado disso? Por que eu quero falar disso para depois chegar no outro ponto? Se eu não consigo fazer deste lugar, que tem uma aliança de Deus com o seu povo, através da oração, e Ele vai ouvir, porque a sua aliança Ele cumpre. Ele cumpre. Então Ele vai cumprir quando o seu povo se prostrar de forma adequada, que Ele condicionou. Ele falou isso para Salomão, depois de sua oração. Olha a oração de Salomão. E olha o que Deus fala depois. Se nós não conseguimos fazer deste lugar um lugar perfeito de oração, se nós não conseguimos chegar a este lugar, será que Deus está satisfeito com a oração que eu faço em outro lugar? Porque há uma... Como é que eu vou falar aí? Uma discrepância. Se eu não consigo chegar na casa de Deus para orar, como é que eu vou dizer que eu consigo orar em outro lugar? Ou que a minha oração em outro lugar é melhor do que a casa de Deus? Não há, porque quando eu abro a palavra de Deus, o primeiro compromisso de Deus é com este lugar. É com esta casa, é com este lugar. Eu sei que todos têm o seu argumento. Pastor, mas foi o homem que escreveu, é templo e tal. Não estou falando dos tijolos da lajota não, irmãos. Eu estou falando daquela igreja que se reúne em um lugar que Deus preparou e permitiu para buscá-lo em espírito e em verdade. Que a igreja se reúne. Para que depois eu possa, individual, ou onde quer que eu esteja, buscar esse Deus também. Que isso também é bíblico, em todo lugar, em todo momento. Mas a primeira vontade que eu tenho que ter no meu coração é de buscar esse Deus na sua casa, junto com o seu povo. Olhar para o rosto do irmão, ouvir a sua necessidade, se compadecer dele e orar. Aí cabe também um parênteses que eu abro. Tem muita gente acostumada em pedir oração, mas não quer orar. Vai na carona da benção. Vai na carona. 6 horas por mim. 6 horas por mim. E vai embora. Então o WhatsApp hoje, Jesus, eu não consigo nem ler. Eu boto assim a mão assim e falo assim, estou orando. E eu estou orando mesmo. Mas eu não consigo mais ver. Eu falei, será que essa turma que pede oração pelo WhatsApp, se estiver terça-feira à noite na igreja, enche? Mas é mais fácil. Ctrl+V, Ctrl+C, que agora o celular tem uns negocinhos assim, que você nem mais digita a palavra toda, você só vai fazer assim. Ele acostuma, já viu? No meu é assim, no seu também é assim. Você bota D, já aparece Deus. Opa, só vai quicando. Então, quando eu falo assim, Deus lhe abençoe sempre, já está lá escrito. Só faz assim, Não é 1 minuto e meio de oração. É 1 segundo de digitar, para pedir oração. E talvez depois que eu digito, pedindo oração, eu mesmo não parei para orar. Isso é Deus que sabe, eu estou falando algo que está no meu coração, talvez não seja a realidade sua. Que quando você digita pedindo oração, você já gastou ali 10 minutos de oração com a pessoa, agora eu vou pedir a oração do irmão pelo WhatsApp. Você já gastou o seu tempo de oração. Então hoje essa questão está sendo assim, difícil para a igreja. E difícil da igreja trazer os sinais de Deus sobre ela. Porque ela precisa retornar a essa prática, irmão. Não tem outro caminho. Não tem outro jeito. E eu já falei nessa igreja, eu vou falar, eu não quero viver a minha vida sem receber de Deus e perceber de Deus os sinais de Deus sobre a sua igreja, sobre o seu povo. Eu quero viver isso. Quando eu olho para Jeremias, eu falo assim, Senhor, que bênção foi Jeremias. Mas foi um profeta de choro e de lamento, onde a sua palavra não era ouvida pela dureza do coração do povo de Deus. Foi um homem de Deus, mas que a palavra de Deus não surtiu o efeito desejado no coração do povo de Deus. Então ele vai lá de 40, 50, 60 anos de ministério, sem que ninguém desse ouvido à sua palavra. Triste demais. Triste demais. Então eu vou incomodar o Senhor enquanto eu puder, pedindo a Ele que traga sobre nós os seus sinais, sim.
E que o primeiro sinal desta bênção de Deus sobre nós é que o povo retorne à sua casa para orar. E que daqui possamos sair, sim, para invadir o mundo e todos os lugares em oração e ver o Senhor agindo, aonde o mundo não consiga ver. Eu quero sentir um dia, ao sair da porta da casa de Deus, ter aquela visão do profeta junto a Geazi, apavorado, porque conseguiu enxergar um número absurdo de inimigos à volta do povo de Deus, do profeta. E o profeta levantou, lavou o seu rosto tranquilamente, escovou os seus dentes, olhou os inimigos, não deu nem bola, e o seu auxiliar estava apavorado, e o profeta, cansado daquele medo, daquele temor do seu auxiliar ali, ele clama ao Senhor e fala assim: Senhor, abra os seus olhos para que vejam. Ele vai entender por que eu estou tão tranquilo aqui. Deus abriu os olhos de Geazi e ele viu uma miríade de anjos do exército celestial em volta do profeta, um número absurdo, maior do que os seus inimigos. Então o profeta levantou, contemplou os seus inimigos, contemplou Deus, escovou o seu dente, não deu nem bola para os inimigos. Eu quero sair desta igreja um dia ali, vendo esse exército, e não dando nem bola para os inimigos da igreja que estão aí fora. Isso é para nós também. Porque o que não falta é inimigo à nossa porta, irmãos. O que não falta é inimigo bater na porta da minha casa. O que não falta é inimigo todo dia diante de nós, tentando nos oprimir, nos vencer, fazer com que nós desistimos deste lugar e do nosso Deus. E a igreja ainda não atentou para essa artimanha maligna nos dias de hoje. Então precisamos voltar a este lugar e orar e clamar, e que Deus abra os nossos olhos para que possamos ver verdadeiramente o que Deus está fazendo à nossa volta. E sermos assim fortalecidos, desafiados para continuar essa obra. Isso é possível com oração. É com oração, é possível. Então nós vamos ver vários exemplos de oração no Velho Testamento. Neemias, Daniel, Ana, tantos outros, Abraão e tantos outros. E vamos ver também no Novo Testamento muitos outros exemplos. E talvez, e creio eu particularmente, que o maior exemplo de todos é Jesus Cristo. Não existe outro. Então vamos ver alguns textos e algumas de suas lições sobre a oração na vida da igreja. Aí você deve ter falado assim: meu Deus, agora 10h20 o pastor vai começar a ver o texto? Não se preocupe, porque eu nunca pretendo terminar uma lição num dia só. No horário certo vamos terminar a escola dominical. E se Deus nos der vida para voltar, vamos continuar na quarta-feira, em outro domingo, falando de oração. Como temos falado, né? Esse tempo todo, desde janeiro, quando a escola dominical, quarta-feira, a gente traz esse texto, esse tema de santificação, consagração, à luz das Escrituras, diante desse ministério de oração que precisamos alcançar. Primeiro, a igreja primitiva, a igreja dos Atos dos Apóstolos, do primeiro século, era uma igreja cristã que vivia pela oração. Esse pedido dos discípulos a Jesus, eles acolheram com tanta particularidade que após a ascensão de Cristo, eles vivem intensamente esse ministério. E talvez seja aí o ponto base, o ponto de partida para a igreja de hoje. Porque o que eles tinham de instrumento naquele momento é o que nós temos hoje de instrumento também. A presença visual de Cristo, o Verbo encarnado, já não existia mais. Já não existia. Cristo subiu aos céus. E o que foi deixado à igreja, os seus ensinamentos, e deixado à igreja a continuidade da trindade entre nós, com a descida do Espírito Santo do Pentecostes, também se faz presente em nós nos dias de hoje. Então, os mesmos instrumentos deixados aos apóstolos são os mesmos instrumentos deixados para a igreja de hoje. Então, nós precisamos ver essas questões e colocar em prática. Olha só que curiosidade interessante. A palavra traduzida por oração no Novo Testamento, do grego, a pronúncia lê-se assim: prosirué. Então, essa palavra aparece 37 vezes no Novo Testamento. A palavra oração, do grego, aparece 37 vezes no Novo Testamento. Só no livro de Atos aparece 9 vezes, mais do que qualquer outro livro. Então, a palavra oração, só no livro de Atos, no início da caminhada da igreja, aparece 9 vezes. Agora, veja bem, a palavra oração. O verbo orar,
no Novo Testamento, também no grego, se lê um pouquinho maior essa palavra, prosiuromai, ele aparece 86 vezes. Se a palavra oração aparece 9, o verbo orar, no Novo Testamento todo, vai aparecer 86 vezes. Esse verbo aparece mais vezes no Evangelho de Lucas, que aparece 19 vezes, e logo em seguida no livro de Atos, que é 16 vezes. 16 vezes. Quando colocamos o verbo orar e esse substantivo oração, essas duas palavrinhas aí, o livro de Atos, nós descobrimos que não há livro algum no Novo Testamento que tenha maior número de ocorrência das palavras orar, oração e orar juntas que o livro de Atos dos Apóstolos. Não existe. Então nós vamos ver a importância que a igreja primitiva, que os apóstolos deram a este ministério de oração. Orar e oração, orar e oração. Vivendo na vida pessoal de cada um deles e ministrando essa importância. Então eu pergunto à igreja, se nós somos uma igreja que cremos na palavra de Deus, que somos uma igreja que temos a Bíblia como regra de fé e prática, se nós somos uma igreja que temos essa referência apostólica dos Atos dos Apóstolos, da igreja primitiva, por que nós hoje abandonamos o ministério de oração? Por que essa prática não é seguida, não é perseguida por nós? Por que muitas vezes damos outras e outras importâncias, não que eu não falo que não seja importância, mas quando eu coloco na balança entre a oração, entre esse ministério e outras coisas, eu não vejo como caminhar de uma outra forma que não seja tudo baseado primeiro no ministério de oração. Então damos muita importância a algumas coisas dentro da igreja e menos importância à oração. Olha só que coisa. A igreja se reúne uma vez só na semana para orar. Os irmãos acham isso bacana, bom, legal, suficiente? Talvez se o pastor Arildo hoje aqui junto com o conselho falasse assim, vamos fechar a igreja na terça-feira. Quantos que veriam a defesa dessa terça-feira de apenas 1 hora, que nós ouvimos os pedidos de oração de todo mundo e paramos para orar, entre canção e alguma breve meditação, né? Tudo isso exprimimos, compactamos, tem que dar em 1 hora, porque se passar de 1 hora, significa que na terça-feira que vem, 10% das pessoas que vieram nas primeiras já não vêm mais, porque foi até 8h40 o culto, demorou demais, não dá. Ou então o irmão ora para caramba, caraca, chegar na igreja para ouvir o irmão orar, eu lembro da minha avó. Minha avó, ela era dona de um banco, segundo banco aqui, ó, ela sentava ali. E se um dia ela chegasse na igreja, tivesse alguém sentado aqui, ela ficava assim, ó. Dona Maria, né? Dona Maria o nome dela. Era uma mulher de oração, mas tinha um lugar santo e sagrado. Quem já era da igreja sabia, já sentava um pouquinho. Mas quando chegava um visitante, oh meu Deus, tinha uns irmãos que usavam de estratégia. Sentava no lugar até a Dona Maria chegar. Porque se um visitante chegasse, não tinha constrangimento. Apesar que ela sentava no primeiro banco, dificilmente chegava um visitante aí para ter constrangimento. Mas o irmão já sentava, quando via ela, já espaçava, já chegava a sentar. Certo? Assim que era ela. E quando alguém que não tinha, assim, por um descuido espiritual, entendeu o descuido espiritual? Vocês vão entender agora. Falava assim, num culto de domingo na escola dominical, a irmã Maria vai orar. Acabou o culto, era só oração. Era quilômetros de oração. E ainda alguém, por um descuido espiritual, falou assim, vamos nos colocar em pé e a irmã Maria vai orar. Misericórdia. No final da oração, 90% dos soldados já estavam abatidos e caídos no banco. Poucos estavam em pé aguardando o final daquela oração. É, irmão, é assim mesmo. Imagine a cena. Era um tal de encosta para lá, encosta para cá. E o pregador lá já coçando a cabeça, meu Deus, essa oração. E tinha um que incentivava o fim da oração, dizendo um amém bem forte no meio, né? Quando ela falava uma frase que dava amém, e ela continuava, Senhor, tu é bom demais. E ia embora. A oração tem hora que abate. A oração tem hora que afasta.
A oração tem hora que desanima. A oração tem hora que faz as pessoas desistirem. A oração tem hora que faz as pessoas se cansarem. A oração tem hora que faz com que as pessoas, ao invés de chegar perto de Deus, se afastem de Deus. Esse é o mistério que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Então, igreja, nós precisamos rever isso. Que se esta foi o exemplo trazido para nós pela igreja no Novo Testamento, nós precisamos caminhar hoje com esse propósito. Restaurar isso, ressuscitar isso. A começar na casa de Deus. A começar por esse ambiente. Que você esmurre a sua carne, que você esmurre alguns compromissos que não são tão importantes assim, pode ser feito em outra hora, em outro momento, em outra ocasião, mas que você se desloque à casa do Senhor e venha com o espírito alegre, venha com o espírito de ouvir as necessidades do próximo, venha com desejo de orar junto, clamar ao Senhor. E quem sabe um dia podemos ficar literalmente 1 hora na casa do Senhor em oração, plena oração, uns com os outros, uns pelos outros, e orando. E Deus agindo, o Espírito Santo indo no coração e fazendo uma obra tremenda. Como sempre falo, algo novo acontecendo aqui em algum lugar. Porque se há algo que Deus opera em todo e qualquer canto, em resposta ao clamor da igreja, Deus opera. Vamos lembrar dos servos que estavam presos, a igreja orava, não orava dentro da cadeia. Eles oravam numa casa fechada, trancada, escondida. Mas num belo momento, chega lá o apóstolo lá, batendo na porta, e quem abre até duvida. Estavam presos. A igreja orava lá, mas Deus estava agindo dentro da cadeia. Nós precisamos nos unir para orar. Como não dá para levar a igreja toda para a sua casa, eu queria fazer isso um dia. O irmão que não pode vir à igreja, a igreja toda vai para a casa dele. Não podemos fazer isso hoje. Então Deus nos deu esse lugar aqui, ao longo dessas histórias, da história dessa existência da igreja, para ser primeiro usado em oração, para que depois as consequências dessa oração aconteça em nosso meio, dia após dia. Pessoas sejam convertidas, pessoas sejam curadas, libertas, louvores e louvores que chega aos atos do Senhor em adoração e Deus devolva com a sua glória na sua casa. Porque senão todo louvor, irmãos, fica aqui. Não chega a Deus. Se não tiver uma base de oração contundente desta igreja. E eu quero encerrar, irmãos, dizendo que a primeira oração, e abra sua Bíblia aí, para a gente encerrar, é que a igreja, ela precisa perseverar em oração. Atos 1,14 e depois Atos 2,42. Olha o que diz a palavra do Senhor, para a gente encerrar. Depois temos muitas coisas para falar, mas na próxima quarta-feira, em uma quarta-feira, no outro escola dominical, que Deus é assim, graças a Deus, sua palavra se renova, a mensagem de hoje é essa, a mensagem do amanhã é outra, e nós vamos caminhando assim, tá bom? Não se preocupe, não se preocupe. Mas eu quero que você leia comigo Atos 1,14. O que está dizendo lá? Vamos lá, igreja. Todos estes... Hein? Primeiro, só as mulheres, fala aí para mim. Com as... Vamos lá, irmãzinhas. Com Maria? Agora os homens, vamos lá. E com os... Opa, então... Todos estes perseveravam unânime em oração. Significa que nenhum de nós que estamos aqui, você que está em casa, está excluído disso. Não está excluído pela palavra de Deus. Se você não se sente alguém que faça parte do ministério de oração, não foi a palavra que te excluiu, não foi o pastor Arildo que te excluiu, não é a Igreja Presbiteriana do Brasil aqui na Glória que excluiu você, homem, você, mulher, das orações. Eu não vou lavar minhas mãos naquele copo d'água não, como Pilatos fez, tá? Mas eu quero dizer uma coisa para vocês.
Se você não se sente parte dessa batalha, não foi a igreja, não foi o pastor, não foi a palavra de Deus, não foi o Espírito Santo de Deus que te excluiu. Porque está ali, todos aqueles que Deus, naquele momento, trabalhou nos seus corações, se reuniram como igreja para orar. Até a mãe de Jesus estava lá. E todos os irmãos que congregavam naquele momento estavam juntos. Ninguém deles foram excluídos. Então, acredito que este momento que nós estamos vendo na história é autoexclusão pessoal, individual, particular. E que vem, às vezes, por desculpas pessoais que não queremos assumir e que transferimos para outras pessoas. A mais comum, a igreja é fria, vou lá todo dia a mesma coisa, aí você vai alimentando isso e você mesmo se excluindo. Eu tenho coisa mais importante para fazer do que estar lá com aqueles irmãos para orar. Mas tomara a Deus que você nunca precise de um irmão que esteja orando. Tomara que a sua vida caminhe e você jamais precise de um irmão que ore. Porque aí talvez vai o quê? Valorizar e aprovar as suas atitudes de exclusão da vida, da comunhão, da igreja quando se reúne em oração. Agora, se um dia você precisar de Deus, da oração de alguém, não se esqueça disso, de primeiro chegar diante de Deus e falar assim: Senhor, eu peço perdão, porque eu me excluí da igreja quando ela orava. Eu mesmo saí da igreja, eu não quis ir à igreja um dia de oração. Eu assumo o meu pecado, a minha omissão. Então, misericórdia, perdoa, Senhor, mas agora eu preciso daquele povo santo orando junto comigo, para que o Senhor tenha misericórdia de mim. Porque não se engane, igreja, aqueles que se excluíram das orações da igreja. Aquele irmão que ora, que busca, não foi excluído de Deus. Deus não o excluiu. Deus o chamou, vocacionou, o levantou, o capacitou, morreu por ele, para que ele estivesse aqui de joelho orando por você. Todos perseveravam o que, igreja? Em oração. Unânimes, não faltou um naquele momento de oração. Terça-feira à noite, reflita sobre isso. Aonde você vai estar enquanto a igreja está aqui? Vamos para o próximo texto para encerrar? Atos 2:42. Esse texto assim é muito interessante, que ele é amplo, né? Primeiro fala assim, todos eles estavam ali, papo, acabou, né? Agora aqui vai ampliando as coisas. Olha só, o ato de perseverar. Primeiro perseveraram na oração, agora vem a palavra, o texto santo dizendo assim, vamos lá, igreja, perseveravam o quê? Ponto. Qual era a primeira doutrina que os apóstolos perseveravam abundantemente após a subida de Cristo? Aonde? Na oração. Na oração. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, aí vem o quê? Na comunhão. Essa comunhão com oração, eu acho isso tremendo. Tremendo. Eu acho isso fantástico. Porque primeiro vem a oração. E dentro da oração, há o mover do Espírito Santo de Deus, que nós conseguimos nos manter em comunhão com o próximo, sendo sensível à sua necessidade, à sua dor, ao seu lamento. Como se Cristo voltasse de novo e falasse assim, muito bem, vocês estão conseguindo orar uma hora comigo, entenderam a minha dor, o meu lamento, a minha necessidade da sua oração. Isso é comunhão inquebrável. E sendo assim praticado, é alcançado pela graça e pela misericórdia de Deus, e atrai sobre a igreja o olhar de compaixão de Deus, e aí algo novo acontece. Você olha, você persevera na doutrina, e você tem comunhão com o irmão, sensível à sua dor. Rapidinho aqui para ilustrar. Quando você é convidado para um aniversário, como é que é aquela musiquinha que você bate, muitas vezes você fica como criança cantando, na hora de apagar a velhinha? Ponto máximo do aniversário. Ninguém faz mais isso hoje, não? Só no meu tempo? Qual é a musiquinha? Parabéns, é isso mesmo. É isso aí, rapaz.
Cantou essa semana, parabéns para a esposa, 37 anos comigo, né? Show. Parabéns para você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Aí todo mundo começa a chorar, não é? Todo começa a lamentar, não é isso? O que acontece? Agora é a hora do bolo, alegria. Muitos anos de vida para que tenha mais bolo para nós, aquela coisa toda. O que você sente nesse momento? Não é alegria, não é uma comunhão com o próximo, que está comemorando uma bênção, você foi convidado, você está ali, parabéns, papapá, com tanto entusiasmo? Essa tem que ser o nosso comportamento quando estamos na casa do Senhor, diante de alguém que necessita da nossa oração. Parabéns para você, porque nessa data querida, você está aqui na casa de Deus orando, e eu estou com você. Muitas felicidades. Que Deus te dê muitos anos de vida. É assim que é a nossa festa de oração. E o bolo é a sua luta, é a sua dificuldade, que você traz e apresenta à igreja. Ore por mim, que eu sei que depois que esta igreja, esse povo orar, é só alegria, é festa. Comunhão. Você é sensível à dor. Por isso que você está aqui do lado, como se fosse um aniversário. Você foi privilegiado para estar aqui para orar por alguém. É um privilégio, uma honra. E muitas vezes negligenciamos. Na comunhão, no partir do pão, você alimenta, você fortalece com a sua oração a pessoa que está enfraquecida, está necessitada, com o pão da vida que é Jesus. Alimento este oferecido no momento de oração, aquela pessoa jamais terá o quê? Fome. É o alimento que a oração proporciona, o pão da vida que é Jesus, que vai fortalecer aquela pessoa para suportar as adversidades da sua existência, seja ela qual for. E você foi escolhido, honrado, privilegiado por Deus para estar aqui alimentando aquele que está enfraquecido e necessita deste pão da vida que é Jesus. E aí o texto diz assim: perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, e não poderiam esquecer, e nas orações. Perseverar, irmãos, todos os dias. Esse ensino, esta forma de viver dos apóstolos da igreja, ainda se faz necessário nos dias de hoje. Não podemos apagar isso aí por nada, negligenciar isso por nada, mas a igreja precisa alcançar e vivenciar essa verdade nos dias de hoje. Irmãos, igreja do Deus vivo, não desista da oração. Exclua da sua agenda semanal tudo que te impede, primeiro, de estar na igreja. Falo isso sem nenhum medo, sem nenhum receio. Mesmo que terça-feira alguns falem assim, só porque o pastor foi muito insistente, eu não vou. O que ele está achando que ele é? Dono da igreja? Eu não vou. Não se preocupe, eu estarei aqui com a graça de Deus, com mais alguns irmãos, em oração, sem nenhum constrangimento, sem nenhuma dor, sem nenhum pesar, e com o mesmo amor por todos vocês. Quando você se exclui de estar na igreja, não está sendo excluído do meu coração, da minha oração. Mas cuidado. Mas cuidado. Eu falo isso quando falo da minha conversão. Entre aspas, a pior coisa que aconteceu na minha vida foi quando eu descobri que minha mãe orava por mim todas as madrugadas de joelho. Aí eu entendi que todas as portas que eu precisava andar aí fora estavam fechadas. Eu falei, por isso, mãe, que nada dá certo na minha vida. Só que eu entendi esse nada dá certo como prejudicial, não. Na realidade, tudo deu certo. Mas no primeiro momento eu entendi que estava dando errado. Então, cuidado. Quando a igreja ora, talvez o que você queira e está pretendendo, por algum motivo, não vai dar certo. E a culpa é dessa igreja. A culpa é de alguém que ora por você. Até você perceber que aquele que ora
Te coloca no altar de Deus, para que Deus realize na sua vida a vontade dEle. E a vontade dEle pode ser que muitas vezes não seja a sua vontade. Vai entrar em conflito. Mas quando você olhar para a história da sua existência, você vai agradecer como eu agradeço a minha mãe até hoje, por não ter desistido do seu filho. E muitas vezes, na madrugada, se sacrificava por orar por mim. Ao invés de estar dormindo, descansando, ela orava por mim. E aquilo que eu achava que era errado, foi o que deu mais certo na minha vida, na minha existência. É por isso que talvez você não saiba uma particularidade nossa. Eu não sou dependente de homens. Eu não sou dependente do que eu vejo, do que eu pego, do que eu contemplo. Eu sou extremamente dependente de Deus. E queria sim ter muita riqueza, muito conforto. Queria ter muitas oportunidades de viajar, conhecer o mundo, viver essa vida. É o meu sonho, é o meu desejo. Eu acho que você também tem que sonhar isso. Mas eu sempre falo, Senhor, que os meus sonhos, que a minha vontade jamais possa me afastar da Tua presença. Esquecer que o Senhor é dono de todas as coisas. Então o que eu quero é que eu possa viajar na Tua presença, acampar na Tua casa e se deliciar com o maná que desce do céu na minha vida enquanto eu existir. E eu creio assim. Então, igreja, reflita sobre isso. Reflita sobre isso. E se você achar graça do que Deus falou no seu coração nesta manhã, comece a praticar. Apelo para que você venha à igreja orar. E apelo para que você tenha sempre uma vida de oração. Amém?